Fala galera, voltamos aqui com mais uma videoaula no canal Objetiva. Eu sou Edmilson Duarte e a gente vai aprender agora nessa aula como efetuar uma consulta no banco de dados utilizando o PHP com MySQL. Bem, na última aula a gente trabalhou em cima da conexão, como efetuar uma conexão no banco de dados utilizando o PHP, e agora a gente vai ver como consultar uma tabela utilizando essa conexão, beleza? A gente vai criar um novo arquivo e vai importar essa conexão para dentro desse arquivo. Importar é vincular, juntar os dois arquivos. Mas antes disso, a gente vai criar uma função e colocar essa conexão dentro. O que é uma função? Uma função é um bloco de comando, né, pré-selecionado que executa uma tarefa específica. A gente vai criar essa função utilizando uma palavra reservada chamada function do PHP. Tudo bem? Antes aqui, ó, depois de definir as variáveis aqui constantes, a gente vai criar uma função. Como a gente cria uma função? Utilizando a palavra reservada function, né, função. Depois vem o nome da função. Qual é o nome da função? Eu vou chamar a função de conectar. Tá? Após o nome da função, a gente pode passar parâmetros para essa função. Nesse caso, a gente não vai passar parâmetro nenhum. O que são parâmetros? São valores que a gente pode utilizar dentro da função para efetuar cálculos, né? A gente vai fazer uma aula mais especificamente sobre função mais à frente, né? Essa aula não é o foco. Só fazendo um breve resumo aqui para você não ficar totalmente no escuro, beleza? Então a estrutura de uma função é essa. A gente inicia com a palavra reservada function, a gente dá um nome para a função e, se não for receber nenhum parâmetro, como é esse caso, abre e fecha parênteses, né? Depois abre chaves e fecha chaves. Dentro dessas chaves tem o que a função vai fazer. Nesse caso ele vai efetuar a conexão. Mas para isso eu preciso transformar essa variável com em uma variável global, uma variável que todo mundo tem acesso em qualquer lugar, uma variável pública. Para isso a gente escreve a palavra global com global com global com, tá? Então a minha variável global eu estou utilizando para receber a conexão, e nesse teste aqui eu não preciso mais que ele me diga que o banco conectou. Eu vou colocar uma outra função do PHP chamado MySQL SelectDB. Ele faz algo semelhante a esse MySQL Connect, só que esse MySQL Connect a gente utiliza quando a gente for fazer uma alteração no banco, tá? A gente for alterar de banco. MySQL e SelectDB underline db, ele recebe dois parâmetros. O primeiro é a conexão, a própria conexão que a gente já efetuou, e o segundo é o banco, tá? Com isso ele vai selecionar o banco pra gente. É só que eu preciso testar para ver se esse banco foi selecionado. Então antes dele eu coloco uma variável para receber isso. Vou chamar essa variável de db. O PHP, pessoal, ele é case sensitive. O que é que isso significa? Quer dizer que se eu colocar isso aqui maiúsculo, né, eu vou ter que utilizar ele maiúsculo depois. Se eu colocar minúsculo, ele vai considerar como coisa diferente. Agora começou uma chuva aqui, eu não sei se está saindo áudio, né, um barulhinho de chuva aí. Se tiver, me perdoem, tudo bem?
Então ele selecionou o banco, jogou para dentro da variável DB. Eu posso colocar um ORDIR aqui também, ORDIR. Para caso haja alguma falha, ele especifique. Eu posso dizer aqui, ó, ops, infelizmente não consegui selecionar o banco. Beleza? Aí caso não haja falha, ele vai ter sucesso, né? E aí eu testo aqui, ó, TB entre as chaves aqui, que é o meu bloco do if, né? Tudo que eu colocar aqui está dentro do meu if. Ele faz aqui esse DB é a mesma coisa que ele fazer DB é igual a true, ou seja, DB teve sucesso, mas PHP já entende que eu estou testando aí a condição verdadeira, não preciso botar. Aí o que que eu faço se ele conseguiu selecionar o banco? Ele vai me retornar esse banco utilizando a palavra reservada return DB. E ponto e vírgula. Beleza? Eu ainda posso colocar aqui, antes desse if, uma outra instruçãozinha aqui opcional, que é simplesmente para selecionar o char7 para esse banco. Eu posso colocar uma função do MySQL chamada MySQL underline set underline char7. Aí eu coloco aqui a conexão que é nosso com, né? Tá dentro de com. E qual é o char7 que eu quero usar? Char7, pessoal, imagina como um controlador de caracteres especiais, tá? Acentos, tipo de coisa. Basta pensar que é algo relacionado aos acentos. Beleza? Então eu quero que ele utilize aqui o TF8. Está relacionado a o tipo de entrada de cada país. Beleza? Isso aqui é opcional. Se você quiser colocar, você coloca. Se não quiser, também não coloca. Tá? É só para que ele mude as entradas para o TF8, caso venha em outro formato. Beleza? E com isso a gente fez a alteração que a gente precisava no arquivo de conexão. A gente vai criar um outro arquivo dentro dessa mesma pasta de conexão. Você verifica onde foi que você salvou o seu arquivo de conexão. Você vai criar um outro arquivo. Aqui a minha forma de criar pelo Drillweaver é File, New. Selecionar aqui meu PHP. Tá? Seleciono meu PHP, vou colocar aqui o HTML5 e Create. Tá? Aqui nessa situação de não estar salvo ainda em lugar nenhum, né? A gente vai efetuar aqui uma consulta no banco de dados. Consulta no MySQL. Tá? Eu vou salvar isso aqui na mesma pasta do meu projeto objetiva. Cadê? Objetiva, tá aqui, ó. Eu vou salvar aqui com o nome de consulta, tá? Salvei com o nome de consulta. Beleza? Então agora já tenho meu arquivo salvo no mesmo local do conexão.
a gente vai criar uma nova estrutura aqui, PHP, um novo bloco de instrução PHP, onde a gente vai puxar essa conexão para cá. Existem 4 formas de puxar um arquivo para dentro de outro. A gente chama de incluir o arquivo, include, ou inserir, tá? A gente pode usar o require e depois aonde está o arquivo e o nome dele. Como eles estão na mesma pasta, eu não preciso colocar o caminho, apenas o nome do arquivo, conexão.php, tá? Eu posso usar o require underline ons, aí eu coloco o mesmo nome do arquivo, conexão.php, tá? Eu posso usar o include conexão.php e eu posso usar o include underline ons, conexão.php, tá certo, pessoal? Então dessa forma aqui eu estou incluindo nesse arquivo o outro arquivo de conexão. Qual é a diferença do require para o require once? O once significa uma única vez. Às vezes a gente tem arquivo de conexão em várias partes do programa, e quando a gente une esses arquivos, ele consegue visualizar mais de uma vez esse arquivo. Então, se tu colocar ele mais de uma vez, se eu chamasse agora essa página consulta aqui, ele ia dar erro, né? Porque ele está chamando o arquivo mais de uma vez. Aqui a gente está chamando quatro vezes. É só que aqui ele chama uma única vez, então ele não ia dar erro com esse. Aqui ele chama uma única vez, também ele não ia dar erro com esse. Mas se eu colocasse esse camarada aqui e esse camarada aqui, ele ia dar erro. Tá certo? Então, quando a gente quer chamar apenas uma única vez, por mais que ele já tenha sido declarado na página, ou esteja com um vínculo com a página, se eu colocar isso aqui, ele não vai dar erro. Se eu colocar isso aqui, ele não vai dar erro, tá? A diferença é que esse aqui, ó, é o mais rápido, é o include, por isso a gente vai usar ele, tá? Então beleza, já aprendemos aqui como é que a gente faz uma inclusão na página. Então, quando eu salvar novamente esse arquivo, a vantagem do Drillweaver é essa, ele já mostra para mim o vínculo aqui, ó. Eu posso inclusive editar a minha conexão por aqui se eu quiser, tá? Aí beleza. Qual o nome da função que a gente criou lá no arquivo de conexão? É conectar, né? Conectar e abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Pronto. Eu importei aí a minha conexão e a minha função conectar. Com isso eu posso usar tudo que tem dentro de conectar, da função conectar. Beleza? Aí aqui dentro do meu buddy, né, se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico falando sobre HTML, vocês não conhecem HTML, só colocar aí nos comentários que a gente pode estar desenvolvendo um conteúdo sobre HTML. Mas o HTML é tão simples, tão básico, que eu creio que vocês já saibam isso, tá? Bora lá. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui no meu novo arquivo para consultar ao banco? Eu já fiz, que é incluir o arquivo. Qual é a segunda coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que gerar a consulta, não é isso? Inserir uma consulta. Se você não sabe como fazer uma consulta no banco de dados, tem aí na playlist também como consultar o banco de dados, tá? Só que dentro do MySQL.
Aqui eu estou te ensinando como consultar utilizando o PHP para consultar no MySQL. E essa consulta que a gente faz lá no MySQL que a gente precisa inserir aqui no PHP, tá? Vou colocar uma mensagem aqui, estou consultando o banco, né? Dar uma quebra de linha aqui, BR. Isso aqui é só por motivos estéticos, tá? E vamos criar uma consulta aqui. Eu vou criar uma variável chamada SQL. Isso aqui também é a parte básica da programação. Beleza? Uma variável chamada SQL. No PHP a gente não precisa declarar a variável. Então basta criar a variável aí e colocar o valor que a gente precisa para ela. E aqui eu vou colocar para ele selecionar. Para tradução, é isso aqui, ó. Selecione tudo da tabela produtos, né? Foi a tabela que a gente criou na aula lá de SQL. Selecione tudo da tabela produtos. E como a gente faz isso em SQL? Select tudo é asterisco da tabela é from produtos, tá? Então selecione tudo da tabela produtos, beleza? Então tá aí a nossa consulta. Agora eu preciso que o PHP execute essa consulta. Para ele executar essa consulta, eu preciso de uma função própria do PHP chamada MySQL query, né? E eu vou colocar essa função dentro de uma variável que eu vou chamar de resultado aqui, ó. Resultado vai receber o MySQL e underline query. Essa aqui é uma função do PHP que recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a conexão, que está lá dentro do nosso arquivo de conexão que está vinculado. Esse com aqui, por isso coloquei ele como global, que é justamente para eu poder acessar de qualquer lugar. Então eu posso acessar ele aqui. E o segundo parâmetro, qual é a consulta que ele quer que eu execute? E a consulta está dentro de SQL, tá? Essa consulta aqui, ó, tá? Essa consulta que está dentro de SQL. E eu trago o SQL para cá, beleza? Aqui eu posso colocar um ordia também, lembra do ordia lá da aula anterior? Ordia falha na consulta. Pronto, só isso. Caso ele não consiga efetuar a consulta, eu posso dizer falha na consulta, e para ficar mais bonitinho ainda, eu ainda informo qual é a consulta, ponto SQL. Porque se houver falha mesmo, ele pode colocar aqui qual é a consulta que tu está tentando fazer, tá? Então, caso ele consiga consultar, a gente pode testar aqui com um if, igual a gente fez lá no nosso banco de dados testando a conexão. Aqui a gente testa o resultado, né? Resultado, isso aqui é a mesma coisa que resultado igual a true, que a gente não precisa botar aqui porque o PHP já entende, tá? Abre e fecha aqui o meu bloco do if, abre chaves e fecha chaves, tá? E o que é que eu quero que ele faça quando ele testar? Opa, testei, deu positivo, retornou valor. Eu quero que ele me mostre aqui, vou fazer um print R, me mostre se retornou valor mesmo, tá? Print R é uma função do PHP que é semelhante ao echo, porém ele é para ler array. O que é um array? Um array é como se fosse uma variável que recebe vários valores, né? É uma matriz de dados. Imagina, por exemplo, deixa eu ver um exemplo simples aqui que a gente pode estar utilizando. Se você tem, por exemplo, um copo com água,
né? Você tem três opções para tomar. Você só tem um copo, você tem três opções para tomar: água, refrigerante e suco, tá? Aí você tem aqui um copo. Aí você tem três opções: água, refrigerante e suco. Então, se você quiser tomar água, eu vou colocar aqui que você tomou água. Então, dentro do copo eu tenho água, né? Se você quiser tomar suco, você não tem como colocar aqui porque já tá com água. Você tem que tirar a água e botar o suco, né? Se quiser tomar refrigerante, tem que tirar o suco e botar refrigerante. Porque dentro do copo só cabe um único conteúdo. Tudo bem? Agora imagina o seguinte: um array ele é semelhante a um prato. Lá no prato você pode colocar várias coisas, tá? O array você tem que colocar aqui entre chaves o que você quer. Aí você quer lá dentro do seu prato, quer arroz, quer feijão e quer aquele ovinho frito maneiro, tá? Então a gente consegue ver tudo isso aqui dentro do prato, não é isso? É a mesma coisa com array. Então isso aqui é a diferença de uma variável comum para um array. O copo só recebe uma variável por vez, tá? O copo só recebe uma variável por vez, mas o prato pode receber várias variáveis, né? Isso aqui é uma variável comum. Isso aqui é semelhante a um array. É um array. Vários tipos de conteúdos, tá? Aí a gente pode fazer uma aula mais para frente, caso vocês queiram, só colocar aí nos comentários, falando um pouco mais sobre variável normal e sobre array. Beleza? Isso é só para que vocês não fiquem totalmente no escuro. Então, eu tenho o print que ele serve para ler array, tá? Array também a gente pode chamar de objeto, serve para ler objeto, tá? E ele vai o meu resultado ele vem em forma de array. Por isso que eu não posso colocar o echo aqui, porque o echo ele não vai ler, ele vai aparecer lá no lugar do echo, que é um array, tá? Depois eu posso mostrar melhor isso. Para a gente ser mais objetivo, eu vou colocar só o print R aqui, beleza? Aí eu salvo aqui, Ctrl S. Vamos abrir aqui o navegador e chamar a consulta. Ó, consultando o banco, ele me retornou aqui o meu objeto. Tá vendo? MySQL Result Object. Então isso aqui é o resultado do meu print, quer dizer que ele efetuou a conexão ao banco lá. Beleza? É só que dessa forma aqui não é interessante a gente visualizar as informações, correto? O ideal é que a gente veja ela mostrando o que cada informação é, tá? Então a gente pode fazer um laço de repetição, tá? Eu não vou explicar agora o que é um laço de repetição, mas caso vocês queiram, vocês coloquem aí nos comentários que a gente pode estar falando um pouco mais sobre o laço de repetição. Eu vou usar aqui um for each. O for each abre e fecha aqui o bloco dele. Tirar isso aqui. Aí dentro do for each eu vou receber o meu objeto aqui, meu resultado. As eu vou chamar de linha, tudo bem?
Que é isso aqui? Eu tô falando pro meu bloco, olha. Para cada resultado aqui que aparecer aqui, transfere para o meu linha. Para cada resposta aqui, resultado, transfere para o meu linha. O que é que a gente tem lá no banco, na tabela de produtos? Vamos ver. A gente tem aqui na tabela de produtos. Vamos executar aqui, produtos. Isso é o que a gente tem na tabela de produtos. Tem só dois itens. Um é carne, outro é charque. Os valores, estoque mínimo. Então eu vou pegar aqui o ID, o nome, o valor e o estoque mínimo. E vou chamar aqui meu ID. Vai receber o que tiver no meu linha. E qual o nome do campo lá? É ID, né? O ID, o nome do campo lá na tabela é ID. Tá? Eu vou receber também aqui próximo campo lá da tabela, qual é o nome? É nome, né? Aí eu vou receber aqui no meu nome. Posso colocar o nome que eu quiser aqui. Eu posso colocar só um N se eu quiser. Isso aqui é a variável que vai receber o que tem lá. Só para não confundir vocês. Então dentro do meu linha, né, no campo nome, ele vai passar para dentro do meu N. Tá? E qual é o valor? Próximo campo lá é valor. Vou colocar aqui val, recebe o que tem dentro de linha, né, na chave valor. Tá? E ponto e vírgula. Por fim, meu estoque mínimo, vou colocar aqui EM, estoque mínimo, recebe o que tem dentro de linha com a chave estoque underline mínimo, que é o nome do campo aqui, estoque mínimo, estoque underline mínimo. Beleza. Então tenho todas as minhas variáveis recebendo os valores aí. Vou dar aqui uma melhorada aqui só para não perder o zoom, tá? Com isso, agora eu posso mostrar esses dados na tela. Eu posso dar um eco, né? E aqui dentro eu coloco aqui meu ID. É o ID, né? Posso fazer uma quebra de linha aqui com BR. Depois vem meu nome, é igual a N, que está dentro da variável N, tá? Quebra de linha, BR. Meu valor está dentro da variável val, quebra de linha, BR. Meu estoque mínimo está dentro da variável EN, tá? Agora eu quebro a linha aqui. Vou dar duas quebras de linha, porque esse é o último registro. A última resposta. Aí eu vou colocar um HR aqui para passar uma linha de baixo para ficar fácil a visualização da separação entre registros. Tá? Então eu estou pegando os valores do banco aqui e estou mostrando na tela. Tudo bem? Agora salvando isso aqui, vamos lá executar. Ó, executando isso aqui novamente, a consulta. Olha aí que bonito. Consulta ao banco, tenho meu ID1, ele é a carne,
o valor dele é 172 e o estoque mínimo é 50. Tem meu valor 3, que é o Shark, o valor dele é 170 e o estoque mínimo é 8. Tá vendo? Ó, carne 172,50. Carne 172,50. E D1. E D3 Shark 178. E D3 Shark 178. Beleza? Então é isso. A gente efetuou uma consulta no banco de dados utilizando o PHP. Tá? Se eu colocar outro item aqui, colocar mais um item aqui, coloca aqui arroz. Coloco o arroz deve estar uns R$ 10. Estoque mínimo aqui, eu coloco aqui que é 30. Eu aplicando aqui, ó. Volta aqui, se eu atualizar, ele já aparece aqui o ID4 para mim, arroz 10,30. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente viu como efetuar aí uma consulta no banco de dados utilizando o PHP. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Na próxima aula a gente vai ver aí como fazer alterações no banco de dados e como inserir mais informações no banco de dados. Tá? Vai ser separado cada item aí. Mas caso você tenha gostado dessa aula e queiram ver mais conteúdo sobre isso, não esquece de deixar o like, né? Se inscrever no canal, marcar o sininho lá e compartilhar com os amigos. Até mais, pessoal.